Olá, eu me chamo Daniela, eu sou aluna do 8º período de jornalismo da UNB e eu estou aqui para apresentar os resultados da minha pesquisa. Esse projeto ele foi financiado pela FAPDF e com bolsa do CNPq para o PIBIC, né? E o nome da pesquisa é Publicações Acadêmicas, Exames de Práticas Editoriais e Experiências de Editoras Universitárias. A pesquisa foi orientada pela professora Ana Carolina Calume Maranhão, do Departamento de Jornalismo da UNB, e também contou com a participação do professor Rogério Câmara, do Departamento de Design da UNB, e da sua aluna de PIBIC, Luanda Pacheco da Silva. Então, essa pesquisa é fruto de um trabalho colaborativo. A ideia era conversar com editoras de todo o país para entender quais eram as práticas editoriais de uma editora vinculada a uma universidade pública, seja estadual, federal. E ao todo nós conversamos com 9 editoras de 4 regiões do país: a região Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Nordeste. A gente queria conversar com editoras da região Norte, porém não recebemos retorno de nenhuma das universidades que a gente entrou em contato. A pesquisa foi dividida em 2 etapas, uma de pesquisa exploratória e outra analítica. E usamos a metodologia da análise de conteúdo para analisar essas entrevistas que fizemos. Então, a partir da transcrição dessas 9 entrevistas, nós separamos vários elementos, elencamos vários elementos que apareciam repetidamente, e a partir desses elementos a gente foi criando termos guarda-chuva que fosse abarcar todo o funcionamento de uma editora universitária, né? No fim, a gente chegou a 3 conceitos básicos, 3 conceitos base, que são o primeiro de gestão, segundo do processo de produção e terceiro do conselho editorial. Com o levantamento desses 3 tópicos, a gente conseguiu ter um panorama de como que é o funcionamento de uma editora universitária. Na parte de gestão, a gente tem ali todo o processo administrativo, vamos dizer assim, do funcionamento de uma editora universitária, a que ela está vinculada, como que é o seu organograma, e questão de equipe, de funcionários, enfim. No processo de produção é o processo do livro, tudo que qual que é o caminho que o livro faz, até desde a submissão dos originais até a publicação, a distribuição, enfim. E por fim, o conselho editorial, que é o órgão máximo ali da editora universitária, que é quem vai decidir qual livro vai ser publicado, qual não vai, qual segue os parâmetros definidos, enfim, pela editora, qual não segue. Em relação aos resultados, a gente encontrou muitos pontos em comuns entre as editoras, por exemplo, a existência de um conselho editorial, o processo de submissão da obra, softwares, questões que eles usam, assim, geralmente estão bem próximas a esses processos, mas alguns, principalmente em relação à estrutura dessas editoras, são bem diferentes. Por exemplo, algumas editoras elas estão vinculadas diretamente à reitoria, outras à sub-reitoria, outros a secretarias, enfim, essa estrutura em relação a essa estrutura administrativa, ela não segue um padrão. Outro ponto em comum entre as editoras é a questão do déficit de recursos humanos, que na maioria das vezes elas têm que recorrer a serviço de terceirização, principalmente na revisão, que é um grande gargalo que a gente encontrou também nesse resultado das pesquisas. E uma outra questão que a gente buscou procurar na pesquisa era em relação à política do livro digital. Como que essas editoras estão trabalhando na questão do livro digital? A gente chegou na conclusão de que não existe uma política definida ainda, uma política consolidada, mas algumas editoras elas estão apostando na publicação, por exemplo, pela Cielo Livros, mas outras ainda estão começando a entrar nessa comercialização. Existe uma procura grande no e-commerce, mas algumas editoras elas ainda elas ainda optam pela distribuição gratuita desses livros. E, enfim, são esses os resultados da nossa pesquisa. Espero que tenham gostado.